em defesa da verdade. Verso para memorizar. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. João 3, versos 14, 15. Leituras da semana. Daniel 7, versos 23 a 25. Apocalipse 12, versos 6, 14. Judas 3, 4. Apocalipse 2, verso 10. Atos 5, versos 28 a 32. Salmo 19, versos 7 a 11. 1 João 5, versos 11 a 13. A atual cidade turca de Izmir foi a cidade bíblica de Esmirna, Apocalipse 2. Essa cidade de 100.000 habitantes floresceu no final do primeiro e segundo séculos. Era próspera e leal a Roma. Uma vez por ano, os cidadãos de Esmirna deviam queimar incenso aos deuses romanos. No segundo século, Esmirna tinha uma comunidade cristã, e muitos não obedeciam à ordem. Policarpo, líder da igreja, foi martirizado na praça de Esmirna, queimado na fogueira por se recusar a trair seu senhor queimando incenso aos deuses. Quando lhe pediram que repudiasse a Cristo, ele disse: "Eu o servi por 86 anos, e ele não me fez nada de errado. Como posso falar mal do meu rei que me salvou?" Muitos enfrentaram o martírio em vez de desistir da fé em Cristo. O sacrifício deles reaviva a nossa coragem. O seu compromisso renova a nossa devoção. Nesta semana, estudaremos princípios bíblicos que motivaram os valdenses e os reformadores como Uzi Jerônimo a permanecer fiéis diante da ameaça de morte pelo mesmo poder que matou Policarpo, Roma Papal. Este estudo se baseia nos capítulos 4 a 6 do livro O Grande Conflito. A serpente de bronze foi levantada no deserto para que todos que olhassem com fé pudessem ser curados. Da mesma forma, Deus envia uma mensagem de restauração e cura para os seres humanos, chamando-os a desviar os olhos do homem e das coisas terrenas e a colocar sua confiança em Deus. Ele deu a seu povo a verdade com poder por meio do Espírito Santo. Abriu sua palavra a quem estava buscando a verdade e orando por ela. Mas quando esses mensageiros deram às pessoas a verdade que haviam recebido, elas foram tão incrédulas como os israelitas. Muitos zombam da verdade que lhes é apresentada por mensageiros humildes. Os discípulos ainda esperavam que Cristo reinasse como príncipe deste mundo. Embora ele houvesse por tanto tempo ocultado seu plano, acreditavam que não permaneceria para sempre na pobreza e obscuridade. Aproximava-se o tempo no qual estabeleceria seu reino. Os discípulos nunca alimentaram o pensamento de que o ódio dos sacerdotes e rabinos jamais desapareceria, de que Cristo seria rejeitado por sua nação, condenado como enganador e crucificado como malfeitor. Entretanto, vinha chegando a hora do poder das trevas, e Jesus precisava revelar aos discípulos o conflito que estava diante deles. Ele estava triste, pressentindo a prova. Chegou então o momento de remover o véu que ocultava o futuro. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia, ressuscitasse. Mateus 16, verso 21, o desejado de todas as nações, páginas 330 a 331. Em comparação com os milhões de pessoas do mundo, o povo de Deus será como tem sido sempre, um pequeno rebanho. Mas se permanecer na verdade, como revelada em sua palavra, Deus será seu refúgio. Permanecerão sob o amplo abrigo da onipotência. Deus é sempre a maioria. Quando o som da última trombeta alcançar a prisão dos mortos, e os justos saírem triunfantes, exclamando: "Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão?" 1 Coríntios 15, verso 55, para então permanecer com Deus, com Cristo, com os anjos e com os fiéis de todos os tempos. Os filhos do Senhor serão a grande maioria. Os verdadeiros discípulos de Cristo o seguem em meio a severos conflitos, suportando a negação de si mesmos e experimentando amargos desapontamentos. Mas isso lhes ensina sobre a culpa e o sofrimento que o pecado traz, e assim são levados a abominá-lo. Como participantes dos sofrimentos de Cristo, estão destinados a participar também de sua glória. Atos dos Apóstolos, páginas 374, 375.